Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, neste dia tão especial, neste dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos e nos regozijássemos nele. Queridos, hoje teremos uma ministração da palavra muito preciosa com o nosso irmão Thomas Germanovics. Thomas, ele é da cidade de Londrina, ele esteve recentemente pregando em nosso congresso, aqui no Mato Grosso do Sul, e hoje nós vamos ouvi-lo, ele trazer uma ministração muito preciosa, intitulada A Unidade Orgânica da Igreja. Se você realmente almeja crescimento, deseja estar trilhando este caminho da maturidade, então Deus, pela sua infinita graça, tem lhe concedido o privilégio para nós, então, crescermos mais um pouquinho com este tema que eu vejo para os nossos dias, ele é fundamental. A unidade orgânica da igreja. Então vamos ficar bem concentrados naquilo que vai ser dito. Pega o papel, pega uma caneta e vamos ouvir a ministração com... Que privilégio poder estar juntos, adorando, louvando, enaltecendo esse tão maravilhoso e sublime Senhor. Então a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Isso é algo que nós vamos adentrar na eternidade com os nossos lábios e corações cheios de gratidão, de louvor e adoração. Vamos nos juntar com aqueles milhões e milhões, milhares e milhares, para adorar o Cordeiro, aquele que venceu, aquele que é digno de receber toda a nossa gratidão. Oh, irmãos e irmãs, que privilégio nós temos, que privilégio. Então, que este Senhor maravilhoso, nesta noite, nesse reunir, Ele possa, através do bondoso Espírito Santo, se dispensar a nós, para que nós saiamos daqui acrescidos dEle. Nós não queremos sair daqui com as nossas mentes um pouco mais planificadas de ensino, mas nós queremos sair com Ele mesmo manifesto em nossos corações. É verdade que o ensino faz parte, mas o ensino aponta para uma pessoa. E nós precisamos que esta pessoa seja revelada no nosso coração. Então que o Espírito Santo tenha liberdade para em nós e entre nós agir, falar e revelar tudo aquilo que o Senhor tem programado para nós hoje. Então vamos nos colocar aos pés dele, né? Em nome do Senhor Jesus. Bondoso Pai, mais um momento nós, em atitude de reconhecimento de que nada podemos sem Ti, nos curvamos diante da Tua pessoa gloriosa. Tu que destes aquilo que te era mais valioso, o Teu Filho. Hoje podemos estar diante de Ti por esse tão maravilhoso ato de graça realizado pelo Teu Filho, a obra da cruz. Obrigado, Pai. Também Te agradecemos pelo bondoso Espírito Santo, que está em nós e entre nós. Que Ele venha presidir este ajuntamento como o tem feito, para que tanto no falar como ouvir, tenhamos a voz e ouvidos abençoados, abertos por Ti mesmo, para que recebamos tudo o que Tu tens preparado, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, nós vamos, para dar continuidade daquilo que o Senhor tem colocado como encargo em meu coração, nós precisamos partir daquele ponto do qual nós, naquele último encontro que tivemos, fizemos de certa forma aqui, aquele encerramento que é Efésios capítulo 4, para que possamos avançar um pouquinho mais dentro do que o Senhor tem para os nossos corações. Nós vamos fazer apenas uma pequena observação, né, nesse capítulo, daquilo que já foi dito aos nossos corações, para que a partir então desse ponto possamos conectar com aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 13,
Nós temos a palavra de Deus assim dizendo: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui, irmãos. Então nós sabemos que este que subiu foi o mesmo que havia descido nas regiões inferiores da terra, o Senhor Jesus Cristo. Se nós verificarmos um pouquinho o versículo anterior, nós vamos perceber que está escrito aqui que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Este é o Senhor Jesus Cristo, que, como aqui na nossa introdução apresentamos, que ele é o absoluto vitorioso sobre todas as coisas. Ele tem em suas mãos, como nós mencionamos aqui aos irmãos, as chaves da morte e do inferno. Ele levou cativo o cativeiro. Não há mais absolutamente nenhum tipo de algema que possa aprisionar. Então, diante dessa obra tão maravilhosa de libertação, a partir desta obra, o que aconteceu? Este que subiu, que também havia descido das regiões inferiores da terra, é aquele que desceu, diz o versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí os irmãos e irmãs vão se lembrar que quando nós estamos falando do eterno propósito de Deus, nós havíamos dito que tudo gravita em torno de um ponto, que é fazer com que Cristo Jesus seja o cabeça absoluto desse universo, onde tudo, absolutamente tudo, deve gravitar. E que dentro desse eterno propósito de Deus, nós vimos que devemos enxergar que há dois momentos, duas partes para que este eterno propósito de Deus seja alcançado. O primeiro deles, como nós já havíamos dito, já se cumpriu. E este cumprimento aconteceu com a encarnação de Cristo Jesus, toda a sua obra, todo o seu ministério, envolvendo a sua morte, o seu sepultamento, aquele tempo que ele ficou no Hades, depois a sua ressurreição, a sua exaltação, a sua glorificação, a sua coroação sobre todas as coisas. Aí nós já havíamos visto um texto que ele está acima de todo principado e potestade, que neste nome, ou debaixo desse nome, tudo, absolutamente tudo deve se curvar. Então nós temos dentro desse primeiro aspecto, a primeira parte do eterno propósito de Deus, esta realidade já alcançada. Cristo Jesus, manifestado absolutamente como o dominador desse universo, assentado à destra da majestade nas alturas. Mas o segundo aspecto desse propósito envolve o que? Envolve a igreja. Porque quando ele foi exaltado nas mais altas alturas, diz a palavra de Deus, nós já vimos isso em Efésios 1, lá a partir do versículo 20, depois 21, 22, 23, vimos lá que Deus o deu como cabeça da igreja. E isso caracterizou-se o quê? Uma união dele com um corpo, que somos nós. E é exatamente através dessa esfera, dessa segunda parte, que todo o propósito eterno de Deus vai se cumprir. Então, quando nós olhamos aqui no versículo 10, nós enxergamos este supremo propósito aqui. Olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Isto já é uma realidade. O céu está plenificado de Cristo Jesus. Ele reina soberanamente. Porém, para que todo o universo possa estar aos pés do Senhor, e quando nós olhamos para o nosso pequeno planeta Terra, nós vemos que esse planeta está debaixo de uma rebelião. E como que isto vai ser tratado pelo Senhor? Através da igreja, tendo Cristo como cabeça. Aí nós temos então esse eterno propósito de Deus revelado no versículo 10, do versículo 11 e 12, nós temos o meio pelo qual Deus vai atingir esse propósito eterno.
Ele, no caso aqui é Cristo Jesus, ele mesmo concedeu, ou seja, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério ou serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqui então nós temos o meio pelo qual, podemos dizer aqui, a estratégia que o Senhor tem para que tudo, absolutamente tudo, possa estar aos pés do Senhor, gravitando em torno do Senhor Jesus Cristo. Para que isso seja uma realidade, o que ele fez? Os irmãos sabem o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi ressuscitado dos mortos, aí ele permaneceu 40 dias entre os seus, foi elevado aos céus. 10 dias depois, dentro da nossa cronologia, para completarem-se o dia de Pentecostes, que são 50 dias, o que aconteceu com a glorificação de Cristo? O Espírito Santo foi enviado para aqueles que estavam naquele cenáculo, aqueles 120 irmãos, que eram contados assim, 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos, eles deixaram de ser indivíduos para tornarem-se membros de um mesmo corpo. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo e batizou aqueles irmãos em uma mesma realidade, no mesmo corpo. Aqueles que eram contados como indivíduos, agora fazem parte de um único corpo. Eles eram contados agora como membros de um mesmo corpo. E qual é o papel do Espírito Santo? Uma pessoa gloriosa. Revelar toda a realidade de Cristo para a igreja, porque a igreja nasceu ali. A igreja nasceu ali. Então, a partir dessa realidade, então o Senhor começa a trabalhar na sua igreja, no meio do seu povo, para que, aí nós vamos verificar aqui. Como nós lemos, o Senhor Jesus presenteou, ele deu, uns para apóstolos, outros para profetas, enfim, visando o que? O aperfeiçoamento dos santos, para que estes santos possam desempenhar o seu serviço, para que estes santos possam edificar o corpo de Cristo. Então vamos deixar bastante claro isso, é algo que nós estamos falando aos irmãos. Quando Deus, através do seu Filho, deu estes homens dons, que são os apóstolos, profetas e assim por diante, ele os deu para que eles pudessem aperfeiçoar os santos. Não é para que os santos fossem edificados pelos que foram enviados pelo Senhor, mas para que os santos fossem aperfeiçoados. O que significa esse aperfeiçoamento? Significa um tipo de equipamento para que os santos possam funcionar. Para que os santos possam funcionar. Hoje nós temos dentro da nossa realidade, no meio do povo de Deus, o quê? Que debaixo da responsabilidade de muitos poucos está a incumbência de edificar a igreja. Ou seja, temos lá 2, 3 pastores, uma equipe de pastores que traz sobre o costado uma responsabilidade que na realidade deve ser executada pelo próprio corpo de Cristo. Então, estes que foram dados para que aperfeiçoasse os santos, para que os santos pudessem funcionar. Dentro desse aspecto aqui, essa estratégia do Senhor, nós temos 2 pontos importantes. O primeiro deles, olha, para o desempenho do seu serviço, versículo 12. Esse desempenho do seu serviço, ou desempenho do seu ministério, como diz uma outra versão, está relacionado com um fator externo, aonde todos os santos devem atuar. Nós podemos comparar esse texto aqui com 2 Coríntios 5, 18 a 20, que, já citamos isso na outra vez, ali fala que a nós, a igreja, foi dado o ministério da reconciliação. Então esta é a obra externa da igreja. Para que em seguida, então, olhando para o mesmo texto onde nós estamos, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Porque se nós não operarmos fora, externamente, para ganharmos vidas para o Senhor, como que podemos edificar estas vidas? Aí vem a edificação do corpo de Cristo.
Então, dentro dessa estratégia, dentro desse meio pelo qual o Senhor age, está o envio destes homens dons, para que sejam os santos aperfeiçoados, para que os santos todos possam externamente anunciar o ministério da reconciliação, ou seja, pregar o Evangelho, e também internamente edificarem-se mutuamente um ao outro. Então, qual que é o papel de um pastor homem-dom? Ele vem e compartilha com os santos. E o Espírito Santo vai tocar o coração de irmãos e irmãs para que sejam aquecidos e possam exercer a função pastoral. Para que numa situação, numa visita, num cuidado, todos os irmãos possam funcionar. Não há homens especiais. Ou seja, todos nós podemos estar exercendo esse ministério. Quando nós fazemos uma visita, quando nós, por um telefone, quando nós, por um momento de comunhão, estivermos dispensando o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, isso nada mais é do que pastoreamento. Pastoreamento. Quando vem o irmão aqui e mostra todo o calor do seu coração em ganhar vidas para o Senhor, o evangelista, nós somos despertados para que nós, que somos parte da Assembleia, sejamos aqueles que irão para ganhar vidas para o Senhor. Não é uma incumbência única do evangelista ser aquele que vai fazer toda a obra. Não, a obra deve ser feita pela igreja. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, dentro da sua plenitude, Ele é o grande apóstolo, Ele é o grande profeta, Ele é o grande pastor, Ele é o grande evangelista, Ele é o grande mestre. E a igreja, ela precisa exatamente expressar toda essa realidade do Senhor Jesus Cristo. Mas estes que foram dados para aperfeiçoar. Eu creio que é muito claro para o nosso coração isto. É muito claro. Isso não significa que aquele homem-dom que está na sua localidade, ele também faz parte da Assembleia e, como parte do corpo de Cristo naquela localidade, ele exerce essa mesma função. Mas não está sobre o costado de um ou dois a responsabilidade de carregar em si todo um peso. Não, é toda a Assembleia. Eu creio que isso é muito claro, irmãos. Então, os homens dons são dados para este fim, equipar, para que os santos funcionem, para que todos nós funcionemos. Aí, qual que é o alvo, qual que é o objetivo final? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observem, por favor, aqui. Até que todos, não é até que um, até que todos. Veja que está falando a nível de corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso significa que ainda nós não temos uma unidade da fé. Não temos ainda. Agora, com os olhos bem pertinho aí, olha, no capítulo 4 mesmo, observem, por favor, no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito ou no vínculo da paz. Aqui é preservar a unidade do Espírito. Significa que essa unidade ela já foi alcançada, ela é uma realidade, pois foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então isso é preservar. Nós não temos que batalhar pela unidade do Espírito, porque somos um em Cristo, o que nos une é Cristo. Fomos comprados por um único preço. Mas, aonde nós estamos considerando, diz até que todos cheguemos à unidade da fé. Nem todos aqui em nós há uma concordância em absolutamente tudo. Significa que nós precisamos chegar à unidade da fé. E isso vem pelo nosso caminhar, juntos. Aí diz assim, a unidade da fé, como vimos, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja só, pleno conhecimento, epignosis. É um conhecimento elevado. E a única forma de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo de modo pleno é corporativamente. Porque quando nós nascemos de novo, Cristo veio verdadeiramente habitar em nós, em nosso espírito, de modo integral.
integral, não é uma parte de Cristo que está em nós. Integralmente Ele habita em nós. No entanto, no que concerne a sua manifestação, Ele se manifesta numa medida, numa porção. Então, por isso que eu preciso do irmão. O irmão precisa de mim, eu preciso da irmã, a irmã precisa de mim, e assim, entre nós. Porque a porção que foi dada ao irmão, não foi dada a mim. Então, eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Esse é o caminhar. Então, para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, é necessário que esse pleno conhecimento se revele coletivamente. Para que isso aconteça, a unidade da fé precisa ser alcançada. Tá? A única forma, irmãos, de nós conhecermos a plenitude de Cristo corporativamente é avançando, é indo juntos, é nós funcionando juntos. E não ter na ideia de que uns foram separados para fazer a obra dos outros. Não. Cada um de vocês e eu somos responsáveis na obra do Senhor. Somos absolutamente responsáveis. Aí tem mais uma observação no mesmo versículo, diz assim, né, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que texto precioso. Lembre-se que lá em Colossenses nos diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a plenitude de Deus. Mas a igreja é a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo. Isso é glorioso. Muito glorioso. Então, para nós avançarmos um pouquinho mais, deixe-me ainda fazer uma pequena observação. O Senhor Jesus Cristo, na realidade, Ele teve um corpo, Ele tem um corpo físico, vamos dizer assim, um corpo físico e um corpo espiritual. Vocês vão se lembrar de Hebreus capítulo 10, versículo 5, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, bem rapidinho, diz assim a palavra de Deus, olha, eu já vou abrir e ler para vocês. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Isso está referindo-se ao corpo físico de Jesus. E esse corpo físico de Jesus nada mais era do que um vaso, um veículo pelo qual a plenitude de Deus se manifestava. Vocês se lembram daquela experiência de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse assim lá no capítulo 14 de João, né, a partir do versículo 6 em diante. Filipe, há tanto tempo estou com você e não me conheces? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Ora, significa o que isso? Significa que olhar para Jesus era ver a plenitude do Pai expressa, de modo real, de modo pleno, uma plenitude. Tocar a bondade de Jesus era tocar a bondade do Pai. Tocar o amor de Jesus era tocar o amor do Pai, a longanimidade do Pai, a justiça do Pai. Porque Ele era um vaso absolutamente pleno, pelo qual havia uma manifestação do seu Pai. Mas o Senhor Jesus, Ele também ganhou um outro corpo, um corpo espiritual. Então, com essa abertura, nós vamos para a base de todo o nosso meditar hoje, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. E, para concluirmos esse pensamento que introduzimos, versículo 12, 12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Muito interessante esse texto. Vamos olhar com bastante cuidado para ele. O que a palavra está nos mostrando aqui? Está pedindo para que nós olhemos para nós mesmos, para o corpo físico, e diz assim como o corpo é um, quando você olha para uma pessoa, você vê essa pessoa de modo integral. O corpo é um. Você não vê a pessoa em faces, você vê essa pessoa de modo integral. Mas essa pessoa, diz aí a palavra, tem muitos membros. Aí você vê que tem braços, tem pés, tem mão, tem cotovelo, tem nariz, tem orelha. Tem muitos membros. E todos os membros somados, sendo muitos, constituem um só corpo. Volta-se para o raciocínio inicial. Assim também com respeito a Cristo. Os irmãos se lembram dessa pergunta que nós fizemos aqui, né? Será que não há um erro aqui na tradução? Não seria assim, é com respeito à igreja? Porque está falando de corpo e de membros.
mas é com respeito a Cristo. Por quê? Porque aqui nos mostra que a igreja é o Cristo coletivo, ou seja, ele como cabeça e nós como o seu corpo. Nós somos o corpo espiritual de Cristo. Esta é a realidade. Então, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós fomos inseridos dentro de uma realidade espiritual. Então, o que acontece exatamente, imediatamente, quando uma pessoa nasce de novo? Quando ela tem uma experiência com o Senhor. O versículo seguinte mostra, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Resumindo para os irmãos o que está escrito aqui. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos pega, regenerados, e nos coloca nesse corpo espiritual chamado igreja, o corpo de Cristo. Nos pega e nos batiza nesse corpo espiritual. Mesmo que nós não tenhamos consciência disto. Você e eu fazemos parte de um corpo espiritual, de uma realidade espiritual. E esta ligação, esta união, ela é indestrutível, ela é eterna, para sempre. Nós estamos ligados uns aos outros eternamente, porque o Espírito Santo assim fez. Muito bem, dito isto, o que é importante para nós dentro desse trabalho que o Senhor colocou no meu coração do primeiro livro de Coríntios, capítulo 12. Quando a gente vê a palavra de Deus, nós temos muitas figuras interessantes que apontam para a igreja. Por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, uma figura da igreja como a casa de Deus, o edifício que está sendo edificado. Nós vemos uma outra figura, a noiva, a esposa. Nós vemos a própria videira verdadeira, né? O seu caule com os seus ramos. Tudo isto apontando para uma figura que revela a realidade da igreja. No entanto, há uma figura em especial que é bastante clara, e o apóstolo Paulo trabalhou na direção do Espírito com bastante minúcia para que compreendêssemos, com a ajuda do Espírito, o propósito do Senhor no que concerne a expressão prática da sua igreja. E esta figura é o corpo humano. É o corpo humano. E nós vamos verificar aqui algumas coisas muito importantes que somam 8 realidades. 8 realidades, não estamos fechando a questão nas 8, mas vamos verificar 8 realidades que estão envolvendo o caminhar prático da igreja. Então, o primeiro aspecto importante, só vou reforçar o que acabamos de dizer anteriormente para entrarmos no primeiro ponto, a primeira realidade que envolve o andar prático da igreja. Vimos há pouco que nascemos de novo e fomos batizados numa realidade espiritual, num corpo espiritual pelo Espírito Santo. Então, isso é fundamental. Então, aí bem pertinho no capítulo 12, no versículo 14, nós temos o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês. Versículo 14 e depois o versículo 27. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, uma vez que nós fomos colocados dentro dessa realidade, a primeira lição que nós devemos ter aqui é que nós, inseridos nesse corpo, este corpo possui muitos membros. Muitos membros. E esse corpo, aqui nada mais é, como o versículo 27 nos apontou, é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele possui muitos membros. Historicamente, o que nós temos visto é que muito poucos têm feito o trabalho que deveria ser feito, executado por muitos, ou por todos. Historicamente. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando dentro desse primeiro ponto importante é que no corpo no qual nós fomos inseridos,
há muitos membros, e cada um de vocês e também eu fazemos parte como um membro atado nesse corpo. Mas fizemos aqui um paralelo para pensarmos um pouquinho na realidade histórica do próprio povo de Deus. Na realidade, debaixo ou sob poucos está colocado aí uma responsabilidade que deveria estar debaixo, vamos dizer assim, de uma realidade, uma expressão de um corpo. Historicamente é este o aspecto. Este é o primeiro ponto importante, que nós fazemos parte de uma realidade, somos membros de um corpo e é o corpo de Cristo. Agora, olhando para um segundo ponto importante, quando nós nascemos de novo e fomos colocados pelo Espírito Santo nesse corpo, nós não escolhemos o lugar no qual nós devemos estar. Então, o segundo ponto é que Deus mesmo nos coloca aonde Ele quer nesse corpo. Isso está aí no versículo 18. Olhem, por favor. É Deus quem determina o local nosso no corpo. Olha, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então nós não escolhemos o lugar para estarmos no corpo de Cristo. Mas o certo é que Deus nos coloca. Deus nos coloca. Então tenha absoluta certeza que cada um de nós aqui fomos colocados no corpo de Cristo num local especial. Num local especial. Agora, alguns poderiam dizer, mas eu não sei qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Então, diante dessa pergunta, nós precisamos respondê-la da seguinte forma. Primeiro aspecto, você deve ir diante do Senhor e falar assim, Senhor, qual é o meu lugar no corpo? Aonde tu me colocaste para que eu possa funcionar, para que eu possa executar aquilo que tu tens através de mim? Então, o primeiro aspecto é você orar ao Senhor. Pedir que Ele mostre aonde você foi colocado no corpo. Entenda que você e eu não escolhemos o lugar no corpo de Cristo. Nós somos colocados, porque diz a palavra de Deus, como nós lemos, é Deus que nos colocou. É Deus quem, de fato, determina o lugar onde nós vamos funcionar. E um segundo ponto que eu consideraria é o seguinte: observe na própria assembleia, os irmãos e as irmãs vão estar observando, e vamos nos observar uns aos outros, e vamos adequadamente saber aonde nós vamos funcionar. Há um texto na palavra de Deus em 1 Coríntios 2,16, eu vou apenas parafraseá-lo, que diz assim, que nós temos a mente de Cristo. O nós, a igreja tem a mente de Cristo. Por quê? Cristo habita em mim, Cristo habita nele, Cristo habita nela, Cristo habita em nós. Então, Cristo se revela através do seu corpo. Então, a própria Assembleia é um veículo pelo qual nós podemos ganhar um discernimento do lugar aonde nós fomos colocados por Deus. Então, vejam que nós estamos falando de uma realidade espiritual. Fomos colocados num corpo, fazemos parte de uma igreja. Aí o que nós estamos fazendo agora? Dentro desse corpo, Deus mesmo nos colocou num determinado lugar. Como nós vimos aqui no versículo 18, Deus mesmo dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É bem claro isso para nós. Então você e eu temos um lugar, porque o Senhor mesmo nos colocou neste lugar. Então vamos avançar dentro desse pensamento. Agora, uma vez que Ele me colocou neste lugar no corpo de Cristo, Ele quer que eu funcione. Mas para que eu funcione, Ele precisa me capacitar. Então entra o terceiro aspecto importante. Nós só vamos fugir agora para o livro de Romanos, capítulo 12, para respondermos essa questão importante. Uma vez que eu estou, eu mesmo, colocado pelo Senhor num determinado ponto do corpo de Cristo, Ele mesmo é o que vai me capacitar a exercer
o que Ele tem através de mim. Então, 12 de Romanos, a partir do versículo 4. Observem o texto, por favor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, e assim ele vai discorrer. Mas o ponto importante é o versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nos foi dada uma graça. Não há nenhum membro sequer, do menor ao maior, que não tenha recebido isto do Senhor. Segundo a proporção, segundo a graça que nos foi dada. Então, fomos colocados numa realidade espiritual, no corpo de Cristo, não só aleatoriamente. Deus mesmo nos colocou num ponto importante, é aqui que você vai funcionar, mas o que nós estamos vendo agora, você vai funcionar segundo a graça que eu vou lhe dar. Segundo a graça que eu vou lhe dar. Então percebam só como que o Senhor tem trabalhado na sua palavra, para que de modo prático possamos funcionar, atender tudo aquilo que o Senhor tem por nosso intermédio. Mas, uma vez que estou no corpo de Cristo, naquele local do corpo onde o Senhor quer que eu funcione, e Ele deposita a graça, qual que é o quarto aspecto importante? Eu devo receber, aceitar do Senhor que aquele lugar no qual eu fui colocado é exatamente ali que eu devo desempenhar, funcionar, manifestar o que o Senhor tem através de mim. Para isso nós vamos ver aqui 2 versículos, o 15 e o 16. 1 Coríntios 12, 15 e 16. Temos assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então observem, por favor, que aqui nós temos um problema. Nós temos uma dificuldade apresentada pelo apóstolo Paulo. O que acontecia com o nosso irmão pé? O nosso irmão pé, ele dizia o seguinte: porque eu não sou o irmão mão, eu não sou do corpo. E da mesma forma, o nosso irmão ouvido estava dizendo: eu não sou como o meu irmão olho, então eu não sou do corpo. Então observe aqui um problema. Qual que era o direcionamento do foco desses irmãos, tanto o pé como o ouvido? Os outros irmãos, olhando a graça dos outros irmãos, ao invés de olhar aquele que o havia colocado no corpo, no seu devido lugar, para que ele funcionasse. Então nós devemos, por graça, receber, aceitar o lugar no qual o Senhor nos colocou no seu corpo para funcionarmos. Não adianta nós olharmos para o outro e dizermos o seguinte: ah, se eu fosse igual àquela pessoa, ah, se eu tivesse aquele dom, ah, se eu fosse... Não. Isso significa que está havendo um conceito errado. Você está olhando para si mesmo de modo errado. Você e eu vamos funcionar exatamente no lugar onde o Senhor nos colocou. É ali, não é em outro lugar. Não importa. Não importa. Muitas vezes nós traduzimos o expressar prático da igreja simplesmente olhando para aqueles que sempre estão em evidência. Mas nós vamos verificar mais adiante que o corpo não funciona assim. Irmãos, a igreja do Senhor não será restaurada enquanto ela não funcionar adequadamente. O Senhor não manifestará a sua plenitude no meio do seu povo enquanto que os membros do seu corpo não funcionarem. Então, por isso que é importante, como no sentido anterior, nós possamos buscar diante do Senhor qual é o lugar no nosso, ou qual é o lugar no corpo de Cristo. Senhor, onde eu funciono? Se nós não estivermos funcionando, isto é anomalia, isto é doença. Isso caracteriza não um corpo, mas uma monstruosidade.
Há muitas vezes um pensamento que a gente pode elaborar aqui, que de fato caracteriza um aspecto de monstruosidade. Às vezes um corpo só funciona pela boca. Às vezes 2 braços arrastam um corpo inteiro fragilizado. Perna não funciona, pés não funcionam, joelhos não funcionam, só braços se arrastando. Então, sobre os costados de muito poucos está a responsabilidade que deveria estar sobre todos. Então, todos nós temos um local no corpo de Cristo. O Senhor já nos provisionou. Então, para sermos aqui, irmãos, lógico, não dependemos da didática, mas dependemos do Espírito Santo, da luz. Mas para que compreendamos, fomos batizados num corpo. Somos parte de uma realidade espiritual. Cristo é o nosso cabeça. Mas não fomos batizados pelo Espírito no corpo. Vocês estão aí no corpo. Não. Vimos aqui, aquele primeiro aspecto, o segundo aspecto. O Senhor nos colocou naquele lugar que Ele quis, conforme nós lemos no versículo 18, já assunto tratado, colocando cada um deles do corpo como lhe aprouve. Então nós não escolhemos, Ele colocou lá. Mas Ele não somente nos colocou lá, e nós avançamos para o terceiro aspecto, olhando que Ele nos capacitou com a sua graça, para que funcionássemos ali, no local onde nos colocou. Mas aí nós avançamos para o quarto aspecto, que é relacionado com aceitarmos o local onde nós fomos colocados no corpo de Cristo. Aí nós vimos a diferença do irmão pé e do irmão ouvido, com o irmão mão, com o outro irmão olho, porque eles achavam que se não fosse o olho, se não fosse lá como o outro, não seriam parte do corpo. Errado. Então nós precisamos aceitar o local onde nós, de fato, fomos inseridos pelo Espírito Santo. Mas aí nós precisamos entender o quinto aspecto, que dentro da manifestação do corpo de Cristo há a maravilhosa diversidade. É o versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? O 18 nós lemos, vamos ler o 19 e 20. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que há necessidade da diversidade. Se não houver essa diversidade, nós temos na realidade um monstro, não um corpo. Então percebam que no corpo de Cristo, desde o menor ao maior, precisa funcionar. Então, quando nós ajuntamos estas verdades aqui, com aquilo que o Senhor já nos deu naquele encontro anterior, nós fizemos uma rápida lembrança hoje aqui. Os homens dons, eles são dados para equipar os santos, para que os santos funcionem, para que eles também possam manifestar o ministério lá fora, a edificação através do anúncio do Evangelho e também da edificação mútua do corpo. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos dentro dessa realidade vendo como que o corpo vai funcionar. É segundo essa distribuição que o próprio Senhor fez. Então a gente começa a juntar esta realidade, a gente vê a ordem de Deus. Que ordem maravilhosa, que ordem preciosa, que não será cumprida pela nossa carne, mas pelo Senhor em nós. Então o que nós estamos vendo aqui agora, esse aspecto da diversidade, a beleza da diversidade. É maravilhoso. A mão ajudando o pé ajudando a mão. Não, como que isso é precioso. Lá na última citação que nós vamos verificar, vamos observar a interação do corpo. Como que isso é maravilhoso. Mas a diversidade, e só a diversidade pode manifestar, as excelências de Cristo Jesus. Só a diversidade pode mostrar a sublimidade gloriosa de Cristo Jesus. Não é um membro, 2 ou 3 membros, é todo um corpo revelado ali, manifestando uma única realidade, a vida de Cristo. Então nós, como pés, como mãos, como orelha, como nariz, não importa, funcionando. E é desta forma, nessa diversidade, que vai acontecer o quê? A expressão das excelências de Cristo Jesus.
Isso é muito lindo, irmãos. Então, entramos no aspecto da diversidade. Então, fomos colocados num corpo, não só jogados num corpo, mas Deus nos colocou no devido lugar. Não só isto, Ele nos capacitou pela sua graça, nos exorta a ficar nesse local do corpo onde Ele nos colocou, porque é ali que nós vamos funcionar. Nos mostra que é a diversidade que traz a excelência da expressão de Cristo. Aí nós vamos avançar no sexto aspecto, que versículo 21 e 22 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se lá naquele aspecto anterior nós devemos aceitar o lugar, a função que nos foi dada no coração e não ficar olhando para o irmão nesse sentido, aqui eu devo aceitar ao irmão. Veja só, olhando o versículo 21, não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Então veja agora que entra um aspecto relacional. Isso significa que nós devemos aceitar todos aqueles que o Senhor trouxe para o seu corpo. Não importa. Se o Senhor os aceitou, quem somos nós de não aceitá-los? Quem somos nós? Irmãos que às vezes, ou irmãs que têm uma medida de fé tão pequenininha, que fala às vezes, muitas situações que, por falta de discernimento, mas é ali que nós devemos manifestar o quê? O amor. Aceitar. Porque o Senhor aceitou. E não julgar. E não dizer, eu não preciso de você, não. Irmãos, em nosso meio, muitas vezes nós vamos encontrar, no meio do povo de Deus, situações bastante difíceis. E o que nós vamos fazer? Manifestar a vida de Cristo que é em nós, acolhendo, amando, expressando. E outra, esses irmãos e irmãs vão funcionar, porque o Senhor vai ganhar o coração deles, o Senhor vai fazer uma obra e vai fazer com que funcionem. Então nós vamos estar experimentando, até que cheguemos à unidade da fé, muitas coisas interessantes. Irmãos, às vezes, que são mais assim, efusivos, mais pentecostais, às vezes incomoda um, incomoda outro, outros que são mais quietinhos. Tudo isso faz parte de uma realidade. E que isso não deve nos expulsar de perto um do outro, deve nos aproximar. Porque é Cristo, um único fator da unidade da igreja. É Cristo. Não é a forma da ceia, não é a maneira como eu me batizei, não é Cristo que nos une. Isso foi comprado por bom preço. Agora nós devemos andar juntos, como já falamos lá atrás, para que haja o quê? Um aperfeiçoamento da unidade da fé. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Nós não chegamos à unidade da fé. Nós preservamos uma unidade do Espírito existente, mas nós precisamos batalhar ou buscar uma unidade da fé. Agora, se o irmão pensa assim, não, eu penso que o batismo é por aspersão, eu penso que é por imersão, então você cria o teu grupo, eu crio meu grupo. Aqui acontece uma divisão. Mas se nós olharmos que estamos em Cristo, vamos caminhar junto. O Senhor vai trazer luz para o nosso coração. O Senhor vai trazer luz. Esta é uma necessidade que há entre o povo de Deus, de entender que isso é uma questão de busca da unidade da fé. Mas isso não pode separar o povo de Deus. Aí nós criamos os nossos estatutos, proibindo aqueles que não pensam igual a nós estarem conosco, mas são irmãos em Cristo. Ah, aquele fala a língua estranha, meu Deus do céu, tira isso daqui. Mas pera lá, quem somos nós? Foi aceito por Cristo, vamos andar juntos. Então nós não podemos julgar, de modo algum. Então dentro desse aspecto que estamos considerando, é muito importante que nós aceitemos aqueles a quem o Senhor aceitou. Aceitemos a todos. Isso está a diferença. Aí, o amor sendo expresso. Cristo, Ele é o nosso centro absoluto. Centro absoluto. Mas então nós precisamos avançar. Vimos então que devemos aceitar
né, a aceitar esses irmãos. Agora, no 7º aspecto, versículos 23 a 25. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Significa que todos são necessários. Absolutamente todos são necessários. Aqueles membros que nós mais ou menos atribuímos honra são tão importantes na nossa existência. Sem eles nós não sobreviveríamos. Então, existem aqueles irmãos que nós entendemos que podem não estar cooperando com nada, mas eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles foram colocados lá por Deus, têm uma função a cumprir, foram agraciados, devem manifestar essa graça. Todos, absolutamente todos, são necessários no corpo de Cristo. Não há nada que possa nos separar. Nada, absolutamente nada. E se é um membro do corpo de Cristo, tem que funcionar. Absolutamente tem que funcionar. Se nós não funcionarmos, tem anomalia. Anomalia. Nós precisamos funcionar. A igreja se reúne para receber de um alimento, para que ela possa ir no seu dia a dia e funcionar. Funcionar. Através de várias expressões. Aí nós temos o último aspecto, no versículo 26, revelado aí, que envolve aquilo que estávamos falando, a interatividade, a interação do corpo de Cristo. Diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha que interatividade linda. Aqui a palavra de Deus não está dizendo, se um membro sofre, os demais também devem sofrer. Como se fosse um apelo. Não, se um sofre, todos sofrem. É uma mesma realidade. Eu, quando moleque, eu tive várias oportunidades de arrancar tampão de dedo. Não sei se vocês fizeram assim. Arranca e como se fosse um zíper, abre assim e fica aquele cheio de terra. Muitas e muitas vezes. Mas quando isso acontecia, o que envolvia? Meus olhos sentiam, eu chorava. Eu às vezes gritava, a minha mão se voltava, eu soprava, fazia de tudo, porque era todo o corpo socorrendo um membro que foi ferido. Unha levantada, aí você pegava e a mão segurava, calma, vem, e tudo isso. Aí todo o teu ser volta para aquele machucado. Não é aquela história, não, se vira, você que bateu o pé, o problema é teu. Se vira, se cuida aí. Não é assim. Porque você sente, e dentro da realidade espiritual é assim. Se nós vemos um irmão sofrendo, uma irmã sofrendo, e nós não nos comovermos, nós não estamos conhecendo a realidade do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que há uma ligação, irmãos, há uma ligação, uma conexão entre nós eterna. Nós nunca mais vamos nos separar, irmãos. Olha só que bênção. Eterna. Então nós temos que, por revelação, aprender a cuidar uns dos outros. A entender que a dor do irmão é a minha dor. Que a minha dor é a dor do irmão. Mas também a minha alegria é a alegria do irmão e vice-versa. Isso é fundamental. Então é aqui que nós vamos começar a expressar amor mútuo um pelo outro. Cuidar um do outro. Não é quando você chutar, bem feito quem mandou você fazer isso. Às vezes um irmão ou irmã vem contar uma luta, passar uma prova para nós, lá no fundo fala assim, bem que eu falei mesmo, isso aí não busca mesmo, então, bem que eu sabia, isso aí eu estava esperando. Não é o nosso papel. Nosso papel é abraçar, lógico, a palavra da exortação cabe, e a palavra exortação é encorajamento. Às vezes precisa puxar a orelha, mas precisa puxar a orelha com discernimento. Precisamos exortar sim.
mas sabendo que nós somos ligados a uma realidade espiritual. Fazemos parte uns dos outros, irmãos. Somos ligados eternamente. Então aqui nós temos isto. Mas dentro dessa interatividade, mais duas coisas eu acrescentaria. Quando um de nós peca, e nós vamos vir para um ajuntamento, e não tratamos daquele pecado diante do Senhor, sabe o que eu vou trazer para o ajuntamento? Tristeza. O louvor não vai fluir, as orações não vão surgir, vai ficar uma coisa, sabe, debaixo de um peso, porque não foi tratada. Sabe o que significa isto? E aquele pecado envolve uma assembleia, porque aquele pecado atinge o corpo. O que eu faço atinge vocês. O que vocês fazem me atinge. Essa é uma realidade. Então, quando o Espírito vai nos mostrando que fazemos parte dessa realidade espiritual, devemos entender que a nossa vida lá fora conta diretamente com um ajuntamento como este. No partir do pão, buscado o Senhor, buscado de fato uma vida de separação, de santidade, diante do Senhor, não porque em si podem isto, mas diante do Senhor. Aquele buscar, aquela dedicação contagia os irmãos e irmãs. Aquilo traz encorajamento ao coração dos santos, para que também eles possam buscar o mesmo Senhor. Então vejam como há uma interatividade nesse corpo. Há uma ligação real. Então percebam, irmãos, nós fazemos parte de uma realidade espiritual. É lógico que hoje nós, em linhas gerais, mostramos estes oito aspectos. Então, para que eles fiquem gravados, para que o Espírito Santo traga a revelação, pensemos assim. Fazemos parte da igreja, porque quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos batizou num corpo vivo. Mas não foi deixado, foi colocado, aí vocês veem o melhor. Não. Olha, Deus colocou você aqui. Você vai funcionar aqui. Mas espera lá, você vai funcionar seguidamente com a graça que eu vou lhe dar. Muito bem. Outro passo. Você vai aceitar o lugar que o Senhor lhe colocou. É ali que você vai funcionar. Não fica olhando para o outro irmão. Não fica olhando. Aí você vai aprender o quê? Que a diversidade é propósito de Deus. E que sem você funcionando, o corpo não funciona. O corpo está doente. O outro aspecto é o seguinte: é aceitar aquele irmão, não julgar. Eu não preciso de ti. Não, aceitar a todos. Aí nós vimos aqui o aspecto final da interatividade do corpo de Cristo. Então nós fazemos parte dessa realidade. Vejam que todos funcionando. Todos funcionando. Todos funcionando. Voltem, por favor, lá para Efésios capítulo 4, só para mais algumas observações, irmãos. Efésios 4, versículo 16. Nós temos assim: de quem todo o corpo bem ajustado, no caso é Cristo que é o cabeça, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, o que acontece aqui? A igreja edifica a igreja. É a igreja que edifica a igreja. Aqueles homens dons que foram dados, estou sendo bastante incisivos, eles foram dados para equipar, para aperfeiçoar, para que a igreja mutuamente se edifique, para que funcione. E a igreja é o quê? Exatamente a soma de todos aqueles membros, para que se revele num corpo. Então, quando nós juntamos essas verdades, nós temos este resultado maravilhoso. Agora, vamos pegar 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Olha só
a questão prática relatada por Pedro aqui, ó. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que texto, irmãos, precioso. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É servir uns aos outros. Os irmãos vão observar que essa expressão, uns aos outros, ela aparece muitas e muitas vezes, fora as suas correlatas, muitas e muitas vezes. Vocês vão encontrar, por exemplo, assim, servir uns aos outros, olha, tenha as paz uns com os outros, preferir uns aos outros em amor, sejais unânimes uns com os outros, sujeitáveis uns aos outros, admoestais uns aos outros, saudai uns aos outros, inspirai uns pelos outros, servi uns aos outros por amor, levai as cargas uns dos outros, suportai com os pacientes uns aos outros, ser benignos, e assim vai. Tem muito. Oi? Amai-vos uns aos outros. Então, esse uns aos outros, na realidade, é a expressão que governa a igreja. Uns aos outros. Então vejam como que o Senhor faz um apelo para que nós cuidemos uns dos outros. Nós somos ligados eternamente uns com os outros. Essa conexão é indestrutível. E mais um texto, voltem para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Vocês se lembram que eu falei que é os homens dons que foram dados pelo Senhor. Dados, então é uma dádiva. Então aqui há um Senhor que deu homens dons para a igreja. Então vamos pensar, a igreja é a noiva do Senhor. Então o noivo deu homens dons para a sua noiva. Pergunta, quem é maior, noiva ou presente? Noiva. A noiva deve esperar em quem? No seu noivo. Mas a noiva deve desfrutar do seu presente. Então veja só, agora 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 22. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Vejam que Paulo, que Apolo, que Cefas pertenciam à igreja. À igreja. Eles não estavam num nível hierárquico superior. Paulo nunca viu isto. Eles não eram superiores, pelo contrário, eles eram homens dons que foram dados à igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E eles funcionavam como aqueles que equipavam a igreja. Não é um processo hierárquico esses homens dons. Isso foi criado pelos homens. Então, aqui é claro para nós isto. Devem servir. Foram colocados ali para servir. Não para estarem num plano de hierarquia. Somos superiores. De modo nenhum. São presentes. E presente é para ser desfrutado. Então, vendo todos esses aspectos, irmãos, é para que nós tenhamos, assim, em linhas gerais, em linhas, assim, da maneira como nós apresentamos, enxergarmos que o Senhor, para realizar o seu eterno propósito de Deus, agora através da sua igreja, esta realidade precisa ser experienciada por nós. Nós precisamos funcionar. E como que a plenitude de Cristo vai ser vista em nós? Na medida em que o corpo funcionar. Então nós podemos começar, Senhor, qual é o lugar onde o Senhor me colocou no corpo? Você e eu precisamos funcionar. Estou vendo aqui a irmã Irma. Como que a irmã Irma pode funcionar? Que bênção essa irmã preciosa. Ah, mas ela não pode sair no campo missionário. Não. Mas a irmã Irma lá, junto à irmã Isolina, que não está aqui hoje, lá na sua casa ela pode ter um momento de oração.
ela pode estar diante do Senhor, orando para que o Senhor realize a sua obra, pode estar intercedendo, está funcionando no corpo. Ora, e cada um de nós, irmãos que servem, irmãos que se apresentam no servir. E nós podemos dar outros tantos exemplos, mas não há inatividade, não há. Então nós funcionamos, e quando todos nós funcionarmos, então mais e mais a plenitude de Cristo vai ser vista. E o que é isto? É Ele sendo visto em nós. Porque segundo, como nós vimos lá em 1 Pedro, segundo a proporção da graça que nos foi dada, segundo a proporção da graça que nos foi dada, é exatamente nesse servir uns aos outros que a plenitude de Cristo vai estar sendo mais e mais manifestada. Irmãos, aí uma unidade vai começar a ser manifesta entre nós. Uma unidade em torno de Cristo, para que a unidade da fé seja alcançada. Irmãos, que glorioso é isto. Quero concluir dizendo o seguinte, que somente pelo Espírito Santo nós podemos alcançar isto. Isso não é uma regra normativa do homem, é uma ordenança celestial, se é uma ordem divina, somente Ele, pelo seu Espírito, pode trazer como realidade em nós. É uma ordenança divina, para que funcionemos como Ele quer. Então nós temos assim, Cristo, nós temos cruz, nós temos a igreja. Para que haja Cristo, tem que haver cruz. Se não houvesse cruz, não haveria Cristo. Então a cruz é inseparável de Cristo. Mas, para que haja igreja, deve haver Cristo. E para que então se manifeste Cristo, deve haver cruz. Então há necessidade da operação da cruz. Na vontade do Senhor, seja aquele irmão que tiver esse encargo e a direção do Senhor, nos colocamos diante dele também. Num passo seguinte, seria o quê? Exatamente esse andar prático diário. Como que a cruz opera em nós? De modo muito prático. Como que o Espírito Santo faz os seus arranjos para que nós possamos ser tratados, quebrantados, para que Cristo cresça e nós diminuamos, para que nós possamos funcionar como aquele membro adequado no corpo de Cristo. Então, mas aí é uma questão muito prática. O que nós vimos agora são introduções gerais desse funcionamento maravilhoso do corpo de Cristo. Então, que o Senhor, na sua graça, nos socorra. Que nós possamos, de fato, já estar aos pés dele, para que ele nos dê discernimento do lugar onde nós vamos funcionar como membro do seu corpo, para que ele, então, atinja aquilo que ele quer. E de forma gloriosa, a Bíblia fala assim, que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora, diante dos principados e potestades, nas regiões celestiais. Irmãos, é agora. Então, encerrando, digo o seguinte, nesse instante, há uma multidão de anjos, de todas as espécies, com os olhos voltados para o povo de Deus. Nós somos espetáculo dos anjos. E o que eles estão vendo em nós? E o que o Senhor espera de nós? O inimigo vai pelejar contra, mas nós devemos estar diante do Senhor, buscando a Ele, nos humilhando diante dEle, para que nós funcionemos como corpo. O Senhor está apenas buscando 2 ou 3, para que estejam reunidos em torno do nome dEle, que possam estar submissos a Ele, para que Ele possa levar a obra dEle adiante. Será que podemos nos apresentar diante deles, irmão, dele? Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser a expressão da tua igreja nessa terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nosso Pai querido, nós te damos graças, porque o teu Espírito Santo é o responsável por revelar a palavra. Nós rogamos que ele exerça o seu ministério da revelação da tua vontade, para que nós possamos não só compreender o teu propósito, mas que possamos, por revelação, obedecer diante de ti e vivermos de modo prático aquilo que tu queres. Maravilhoso Pai, aquilo que faltou, acrescente pelo teu Espírito Santo. E se por um
uma situação da nossa fraqueza, tenhamos falado coisas que não façam parte do teu propósito. Tu mesmo corrija pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo